Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 1 do podcast Minha Cozinha Lucrativa. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo do delivery e é principalmente para você que quer começar um negócio na cozinha da sua casa ou também você que já possui um negócio. E o tema de hoje é o seguinte: é possível ganhar de 3 a 10 mil reais por mês trabalhando na cozinha de casa? E nesse bate-papo hoje eu convidei a minha irmã Cibele. A Cibele ela é sócia proprietária da Big Fogasa. Tudo bom, Ci? Tudo bom, sejam todos bem-vindos. Eu tô aqui também com o meu sócio Rogério, ele é sócio da Big Fogasa também. Tudo bom, Rogério? Tudo bem. Fala, pessoal, tudo bem? E eu tô aqui também com a Madá. Tudo bom, Madá? A Madá é minha mãe. A Madá ela é a torteira oficial da Big Fogasa. Bom, e para contar toda essa história, aqui todo mundo vai dar uma palavrinha aqui para passar um conteúdo para você. E eu quero perguntar, já começar perguntando para a Cibele. Se é possível ganhar de 3 a 10 mil reais por mês na cozinha de casa? Com toda certeza. Você fez isso? Fizemos juntos, né? Ah, fizemos juntos. Fizemos juntos, desde o começo. E o que você fazia antes de começar a trabalhar com Fogasa, que é o produto que a gente trabalha hoje? Você já trabalhava no ramo de alimentação, já mexia com isso ou não? Não exatamente com fogaça, mas sempre gostei, e é uma coisa que eu gosto muito, trabalhar com cozinha. Já trabalhei em cozinha de mercado, cozinha de hospital. Porém, o que eu sempre gostei foi fazer coisas em casa, né? Como sempre fiz para a mãe, para você, para a família, que foi quando surgiu a ideia. Então, assim, a fogaça foi aquele tiro certeiro que nós demos, né? Foi o tiro certeiro, é uma coisa que você fazia para a família, lembra? Fazia, foi isso mesmo. E foi assim, que eu tinha saído do hospital, pedi a conta do hospital na época, porque eu não estava conseguindo conciliar a minha família, trabalhar fora com família, na época meu marido trabalhando muito, e pedi a conta do hospital. Até que veio a ideia sua, né? E por que veio a ideia, mãe? Como é que eu tava na época? Tava com um filho para... Fala mais pertinho do microfone aqui, mãe. Tava com pra galera te ouvir aí. Um filho que ia vir, né? E você estava trabalhando de motoboy. Aí nós pensamos, né? A sua irmã sabe fazer fogaça, é uma coisa que a gente gosta, né? Sim. E daí você falou, será que se a gente fizer para vender assim, mãe, a gente faz, eu entrego, né? Que eu sou motoboy. Eu dei todo o meu apoio, né? Falei, a sua irmã está desempregada lá, está em casa, porque ela tem os filhos que são pequenos. E deu certo, né? Mas e a cozinha, mãe? A cozinha, qual cozinha que a gente começou? A cozinha, ela cedeu a cozinha, né? Era a única que tinha. Porque assim, mãe, a senhora tudo bem, a gente chegou numa... né? Vamos fazer, então. Ok, vamos fazer. Então, você entrega, a Cibele faz. A gente pensou na Fogasa, né, Ci? Porque era uma coisa que a gente já fazia para a família. Isso. E assim, as pessoas sempre... novidade, né? E as pessoas elogiavam bastante. Então, assim, o que veio muito na minha cabeça, até quando eu cheguei em você, era a praticidade. Eu falei, pô, ela faz. E quando eu via você fazendo, você fazia numa velocidade, porque lembra que eu comia 4, 5, o pai comia também umas 5, e você, tipo, do nada chegava com uma bandeja e esse monte de fogás aí. Parecia prático, né? Então. E, na verdade, foi se tornando cada vez mais prático, né? Até hoje, né? É prático. Até hoje, Hoje a gente acho que até produz aí uma média de eu fiz um cálculo uma vez, tá 1 por minuto, né? Na montagem ali da hora que vai fabricando ali, ou seja, a gente consegue fabricar até 100 por hora, 100 fogazas por hora. Sim. Mas assim, consegue hoje, né, gente? Mas nem sempre foi assim, né? Antes, né, falando que nem eu era motoboy, eu tava desempregado, tava falido. Assim, estava desempregada, mas por opção, né? Se você tinha saído do teu emprego... porque eu precisava, na verdade, ficar em casa, porque eu não estava tendo com quem deixar meus filhos, e trabalhando ali na cozinha de casa, que a gente morava praticamente junto, a minha casa era ao lado da casa da minha mãe, como é até hoje, na verdade. E o meu irmão veio com a ideia, o Vitor veio com a ideia, vamos fazer a fogaça? Falei, bom, vou estar em casa, vou conseguir cuidar dos meus filhos e fazer trabalhar de casa. Eu nunca conversei assim, nessa parte, por que você topou na hora? Assim, mas hoje você contando, agora, corrija se eu estou errado. Você até topou, uma coisa que ajudou você a topar é o fato de que você ia fazer da sua casa. Isso, e meus filhos estavam ali, eu poderia olhar. E estava ali com a mãe também. Você poderia isso. ver, eu não ia largar meus filhos fora com outra pessoa ou
ou numa escola, quem vai buscar, quem vai levar, porque eu estava ali o tempo todo, né, para poder cuidar. Mas a questão foi mais essa mesmo. Mas e dinheiro? Tinha dinheiro para começar? Lembra, mãe? Dinheiro não tinha. Nem. Não tinha, né, Foi mãe? era a nossa preocupação, na verdade, né? Da onde, mas como? Tem pessoas que, assim, eles falam que começa do zero, né? Eu falo que no caso meu, você não tava, mas eu comecei do menos 30 mil, Rogério. Eu menos 30 mil. Então não foi do zero, eu comecei do menos 30. Que eu tinha uma dívida de 30 mil de um negócio de evento que eu tentei montar e quebrei a cara, né? 24 anos, sem conhecimento. Até já fica uma dica para você, né? Se você deseja começar um negócio aí, né? Busque algum conhecimento, né? E só por você estar aqui já assistindo já esse podcast aqui, já é um sinal de que você está no caminho certo, se você não montou. Mas se você montou também, porque mesmo a gente tendo um negócio hoje e o negócio tá próspero, né, Rogério? A gente tá com 3 lojas agora em Sorocaba e com um projeto pro ano que vem para dobrar, Osasco, né? Uma em Osasco, uma franquia em Osasco e querendo dobrar o negócio pro ano que vem. A gente sempre está em busca de conhecimento, né? Sim. Porque conhecimento é o que eu falo, é a única coisa que ninguém rouba de você, né? É uma coisa que fica com você para sempre. Então, assim, o que eu mais investi até nesse tempo da Big Fogasa foi muito em conhecimento, né? Muito em cursos, treinamentos. Até demorei um pouco, tanto é que eu quebrei nesse primeiro negócio. Mas no segundo eu fui também sem conhecimento. Mas o que me ajudou é que nesse segundo... Assim, o que me ajudou muito é que assim, eu não tinha como dar errado, gente. Começa por aí. Na minha cabeça, eu falei, tem que dar certo. Então, assim, é um primeiro ponto também é a pessoa acreditar, né? É porque o investimento foi pouco, né? A gente não, na verdade, a gente não tinha dinheiro nem para investir, né? Não tinha o dinheiro para investir. Então, o risco era pouco. O risco era baixo, Era baixo, o risco era baixo. Que era um cartão que eu tinha com um limite lá, onde a gente colocou uma data, vamos inaugurar tal dia. E acaba até dando uma tranquilidade de investir, né, Rogério? Porque quando é pouco, você fala, de boa, né? Né? Tranquilo. A gente usou o quê? As panelas de casa? De casa, para fazer recheio as panelas de casa. Na época a gente abria na mão, com rolo, fazia a massa na hora ali, sem maceira, sem nada. E começou com quantos tipos de sabor? Nossa, era os bem tradicionais, né? Só com salgado, não tinha doce ainda. Não tinha doce, Uns 10 sabores? Não, começou com mais, uns 30 sabores. Ah, então Isso. começou bem já. E o preço, né? Lá embaixo. Todo errado. Isso. Que até, na verdade, foi uma coisa que matou, assim, entre aspas, né? Matou por muito tempo o crescimento. Isso. Né? O negócio não cresceu porque eu errei no preço. Até cresceu, mas do jeito errado, né? Cresceu Demorou lento. pra crescer, Foi Rogério. lento. Poderia ter crescido mais rápido, né? Porque por já ter 14 anos, né? Já poderia ser uma rede de franquias hoje. Sim. Mas não que a gente olhe para trás, não tem problema. Mas eu falo assim, se você vai começar agora, eu aconselho, né? A pessoa já buscar um conhecimento de precificação. Por isso que estamos Porque aqui se hoje você fazendo esse erra no podcast para preço- ensinar as pessoas a Exatamente. não errar, como a gente errou no começo. A ideia do projeto, né, quando eu chamei aqui, aqui tá minha irmã, minha mãe, meu irmão, aqui meu amigo, mas hoje para mim é um irmão, é justamente isso, de chamar o pessoal aí que tá querendo empreender. Eu acredito muito que o Brasil tá virando para isso, para o empreendedorismo. As pessoas estão cada dia vez mais empreendendo e na minha visão tá cada dia mais fácil empreender, que nem no nosso tempo não tinha o iFood, né? Que Isso. hoje aí é o maior canal da Big Fogasa. Tem outros deliveries que eu sei que arrebenta de vender no WhatsApp também. Eu tenho amigos donos de delivery que nem no iFood tá. Mas o iFood, ele acaba sendo uma ferramenta fácil assim, não que seja fácil, mas menos difícil, uma barreira de entrada menos difícil de caminho, começar. né? Facilita muito, Um caminho. Porque assim, hoje, que você consegue montar um MEI, por exemplo, né? Um MEI, se você não sabe, é microempreendedor individual. Se você quiser jogar aí no Google, aí, dar uma olhada aí, você vai ver que nem você tem o seu CPF, né? É um CNPJ, que daí é da empresa. Hoje, com o CNPJ, se abre no dia, em 24 horas você está disponível, você monta uma loja, Rogério, dentro do iFood. E se eu não me engano, você fez isso, né? Fiz. Você Fiz fez lá na época do açaí. Do açaí. Do açaí Porque eu já abri. depois que você trabalhou na Big Fogasa com a gente, que foi em 2020, você falou? Foi 2019 ou 18, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente. Não, foi foi em por aí. 18, porque 19 foi a época que entrou a pandemia, que a gente já tinha vindo. E você já estava É, lá você na já- loja do Horto lá. 19 foi a pandemia? Foi. Foi? Quando começou a pandemia, tanto que é Covid-19, né? É, eu voltei pro Horto em 2020.
Eu Foi. lembro. Em janeiro de 2020. Então foi 2018. 17, 18 ali. 18 Isso, você estava como motoboy nosso, mas você já tinha outras experiências também, né? Já mexi com frango assado, já mexi com espetinho, já mexi com... Trabalhou no Parmegiana, né? Trabalhei de gerente do Dr. Parmegiana, fui garçom, vixe, um monte de coisa. Caramba, Sempre nesse com quantos ramo. anos que você começou a trabalhar, mano? Comecei a trabalhar com 15. Com 15? 15 anos, mano. Mas você já trabalhou de motoboy sendo de menor ou não? Trabalhei. Olha, rapaz. Tem gente Não que- aconselho, tá? Não Você pode. trabalhou, cara? Trabalhei de Você menor, tinha sem carta. Eu fui Sem habilitação, sem habilitação. Vixe, foi só loucura nessa época. Caramba, mas assim, você queria vencer na vida, né, cara? Queria, não, eu tinha um Hoje eu propósito. conhecendo você, eu sei que você é um cara batalhador, a ideia era vencer, né, cara? Sim. Né? Inclusive, parei de estudar pra trabalhar. Não aconselho também, mas eu fiz isso. Mas, cara, você acredita que tem muita gente de sucesso que eu acompanho que fez isso, cara? Também não tô aconselhando, tá? Pelo amor de Deus. Não tô falando pra ninguém parar de estudar. Até porque eu falei, né? Mas às vezes o de estudar que a gente fala é tipo tá na escola ali, né? E às vezes que nem tá faltando alguma coisa em casa. E muita gente fica numa dessa, né? Sim. Que nem a senhora mesmo, né, mãe? A senhora parou de estudar e depois voltou, né? Se eu não me engano, né? Parei Começou- quando era criança, eu nem tinha quarta série onde eu morava. Verdade. Nem quarta série, não, Não tinha? tinha. Fala mais perto do microfone. Aí eu voltei a estudar depois. Depois? Já tinha uns 18, 20 anos. Mas depois que você já tava morando naquela casa de foi família que a senhora morou, né? isso. E agora aposentei e trabalho ainda também. Com 70 anos já. Ó, setentinha. Trabalho. É jovem. É a nossa torteira oficial, né, Isso aí, Silvia? ela. Faço as tortas ainda. Enquanto tá trabalhando, tá bem. É A porque minha tá bem. mãe é assim, ó. A minha mãe, um dia ela falou, ai, filho, tô com vontade de vender umas tortinhas e tal, É. não sei o que lá. Ela, na época, minha avó morava com ela, né? A minha avó era viva, ainda morava com ela. E ela falou, eu fico aqui, só tenho sua avó pra cuidar e tal. E minha avó, graças a Deus, não deu trabalho pra nós, né? O tempo que ela ficou aqui na terra foi bem tranquilo. E daí a mãe falou da torta, né, mãe? E o que eu falei pra senhora? Falei, Não, pode minha fazer mãe- que eu a Minha vendo. mãe faleceu. Daí eu fiquei sem... Depois que a avó Foi faleceu, depois que a ela avó ficou. faleceu? Foi É. depois. Ah, eu achava falei, que as tortas eram agora, antes. não tenho nada para ocupar meu Ah, tempo. verdade. Foi mesmo. Foi verdade. Foi Foi mesmo. depois que a Faz- avó faleceu. É, porque ela cuidava. Então, seja avó, então dava trabalho. Nada trabalho, mas Teve que arrumar brincadeira, outro mãe, no bom trabalho. sentido. eu tinha o que fazer, né? Com ela, saía, não sei. Depois que ela faleceu, eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Tava aposentada já? Já aposentada, eu falei. Aí o que eu falei que tinha vontade de fazer umas tortinhas, que você falou, faça, mãe, que eu vendo. Então, eu falei, faça que eu Fazer, vendo, mas ela, na hora, acho que ela achou assim, ele vai sair vender na rua. Sei lá. O que você pensou na hora que eu falei, faça que eu vendo? Você não imaginou que era na própria loja, né? Na Big Fogazza. Eu achei que você ia vender, mas não saía assim também. E o que eu fiz com a tortinha, É. né? A tortinha hoje, ela, na verdade, ela é um item de bônus, vamos dizer assim, dentro da Big Fogazza. Ela é estratégico. Então, assim, a gente pega essa tortinha, precifica ela um preço um pouco mais alto do mercado para depois criar combos. Que é uma coisa assim que a gente vai ficar para uma próxima conversa, né? Porque Isso. a ideia hoje, ó, voltando no tema, ó, é possível ganhar de 3 a 10 mil reais por mês na cozinha de casa? Relembrando mais uma vez. E aí, Rogério? É possível, cara? Sim. Você fez isso depois que você saiu da Big Fogazza? Ali foi fazer o que da vida? Na primeira saída sua Na de primeira motoboy? saída da Big Fogaça, foi quando eu saí pro açaí, né? Na verdade. Sim. Tecnicamente não foi pro açaí, não. Eu saí pra trabalhar com meu pai, de trampo hidráulico, essas coisas que ele fazia. Sim. Por Ai. conta? Seu pai tem uma empresa? O que era? Ele trabalha pra ele Autônomo. mesmo. Autônomo, isso. Você foi ser ajudante dele? Isso, foi ser ajudante com ele. Aí acordava 8 horas da manhã, ficava até 6 horas e tal. Aí nós teve uma confusão ali, um conflito básico ali, simples, nada... Igual a gente sempre tem. nada simples, nada... Que negocinho de família, né? É, aí eu falei, então vou fazer o seguinte, eu vou sair fora. Aí foi quando tinha a minha vizinha, do lado de casa, ela vendia geladinho, sabe? Geladinho. Geladinho daqueles gourmet ou daqueles Não, normal? tradicional, Tradicional. mas, mano, que delícia que era. Muito gostoso. Aí eu peguei, passei e fui comprar um dia. Ela falou que ia fechar, porque tinha acabado de ser assaltada. Aí na hora veio na minha cabeça, eu falei, putz, meu, faz uma proposta pra ela e tal. A cabeça girando. Aí eu já peguei e falei, viu,
e se nós fizer um negócio bem bolado? Era na garagem da casa dela. Ela fechou um cômodo assim, da garagem, e fez um espacinho ali da sorveteria. Beleza, feito isso, conversei com ela. Ela pediu 2.000 pra entrar. Tá ligado? Pra começar ali com ela. Eu pedi mais pelo maquinário, porque tinha uns freezer, uns sorvetes ali já. E ela ia ensinar fazer o açaí, que eu não sabia nem onde eu tava entrando. Tá cara, você viu a oportunidade e você foi. Só foi, porque você só viu, foi. não vou pôr dinheiro. E outra, perguntei pra ela, quanto você fatura aqui e tal? O básico eu sabia, né, tá ligado? Mano, perguntei pra ela, falei, uns 8, 10. Eu falei, nossa, que estouro. É aqui mesmo. Aqui mesmo, a hora que eu peguei pra olhar o caderno, 1.200, R$1.000, tudo assim, tá ligado? Os faturamentos. Eu falei, nossa, onde que eu me enfiei, mano? Mas R$1.000 o quê? No mês ou no dia? No mês. Aí eu falei, nossa, onde que eu me enfiei, mano? Eu falei, não, beleza. Aí foi que eu entrei no iFood, como já tinha conhecimento já do que nós trampou na Big lá. Aí coloquei iFood, coloquei as coisas. Eu sei, primeiro mês, 10 conto. Nesses 10 conto, e era na cozinha dela. Tá ligado? Era na cozinha dela. Era na casa dela. Na casa dela, que é na cozinha tudo dela. que ele tá falando, que minha cozinha é Exatamente, lucrativa. por Igual isso eu, a que- Sibeli começou Isso, por afogada. isso que foi o mesmo sentido. No primeiro mês já ficou 4. Foi 5, minto. Foi 5.000. 2,5 pra cada. Já no primeiro Mas mês. por onde que foi feita essas vendas? No iFood? Maioria é iFood. Olha, E o resto panfletagem e Instagram. Mas no 80% foi iFood, mano. Ah. Cara, foi... Você fez um trabalho ali. Sim. Você E não falou, tinha o que tem hoje, que tem impulsionamento pelo iFood, etc. Não fazia impulsionamento no Facebook ainda. Mas, tipo assim, uma coisinha tão simples Sim. já gerou em um do mês... pro outro, R$5.000. 5 Ou mil seja, reais. multiplicou por 5. Exatamente. E isso assim, que tal, você que pode dizer, é assim, você não tinha tanto conhecimento como você tem hoje ainda, né? Não sabia nem o que eu tava fazendo. Você fez a proposta no susto pra ela. Inclusive, a proposta que eu fiz, ela pediu 2, eu nem tinha o dinheiro. Eu nem tinha esse Nossa. dinheiro. Eu arrumei em uma semana. Eu peguei de um amigo meu emprestado. Aí eu só tinha uma moto. Daí eu peguei o dinheiro, levei pra ela. Falei, ó, tô dentro, tá bom? Amanhã nós começa. Aí eu tinha esse prazo pra juntar esse dinheiro. Eu tinha 30 dias pra juntar, que ele era um amigo agiota, tá ligado? Só que ele cobrou um juros um pouquinho mais baixo. Ou seja, daí na correria, fora ter que trabalhar, tinha que pagar ele. Seu investimento, então você pegou com a agiota, cara. Peguei com a agiota. Você recomenda alguém pegar dinheiro com a agiota? Não. Não façam isso em Não casa. Comece com o que você tem em casa. A não ser que seja certeiro, né? Certeiro, mas mesmo assim é perigoso. É que é assim, né? Eu falo assim, às vezes é melhor você traz um pai, de uma mãe, Sim. de uma irmã, Um cartão de crédito, um cartão banco. de crédito, um banco. Do vizinho. Porque o cartão de crédito, o banco, Não vai se matar você der você. errado, ele não vai ameaçar você, entendeu? De morte. Ele vai falar, meu, não pagou, ele vai mais que vai fazer, vai te ligar, sujar seu nome. Sim. Só isso, Isso daí é. né? A não ser que ele seja muito amigo seu. É, Muito amigo seu. Mas se você não conhecer, nem conversa. É. Deixa quieto que é fumo. não sei que você pegue um agiota irmão, né? Tipo assim, o cara é parceiraço, que nem você falou Parceiraço, assim. Mas mesmo assim Que, ainda... inclusive, no meu caso, ele era. É, que entenda, Foi eu que né? salvou. É, a Senão... gente fala agiota, né? A gente sabe que é errada a palavra, mas é o termo que todo mundo entende, né? É pegar o dinheiro emprestado. Sim. Né? Com alguém que não fica ameaçando você depois. Isso. Só isso já tá bom. E se, quando a gente começou lá na Big Fogasa, você lembra o que eu falei pra você, assim, que eu cheguei, como que eu cheguei, se eu falei pra você que ia dar certo, se eu tava com dúvida, eu cheguei muito louco já. Não, você chegou como você sempre chega, né? Com as suas ideias Assim, mirabolantes. tipo assim, tive uma ideia. Tive uma ideia. Lá vem história. Senta que lá vem história. E eu lembro quando cheguei em você, não tinha dinheiro. Não. Então, assim, eu sabia que eu tinha que chegar com você primeiro, te convencer a montar o negócio. Que foi o que eu fiz. Então, fica até a dica, né? Se você acha que você não tem dinheiro, precisa de dinheiro, Rogério, para começar o negócio? Você não precisa ter, só precisa saber arrumar. Você precisa saber arrumar, saber quem tem, ou chamar Exatamente. um sócio. Isso. Você pode chamar um sócio. Eu, no caso, a Ou Sibeli nem tem dinheiro, mas... Na verdade, se virar muito com o que tem. Porque, tipo assim, o que a gente precisou ali para investir na fogaça, porque, assim, a fritadeira, a vizinha emprestou. Então vamos lá, Sibeli, calma aí. A fritadeira... A vizinha emprestou porque ela vendia... A vizinha O marido emprestou. dela, que era falecido, vendia pastel, já Fui eu tinha que fui morrido. pedir. Nós lembramos dele. Sibeli, era batata frita. Vendia batata frita. batata frita. Não era pastel, ele batata fazia frita. batatinha Fritopan. frita. Aquelas batatinhas... Fritopan era o nome, lembra? Era. Fritopan. Aí ele já tinha falecido e nós
Lembramos disso. Ela deu pra gente. A gente foi conversar com ela e falou assim, não, eu tenho lá, dou pra vocês aí. Me arrumou a fritadeira pra gente. Isso. Aí o freezer. Freezer, nós usávamos geladeira de casa e A compramos... geladeira de casa e uma amiga do pai. Isso, daí... A Rosângela que vendia salgado. Pra pôr os recheios. Lá no Central Park, daí ela tinha um freezer. Freezer parado mas lá. pensa num freezer pesado, cara. Que, tipo, vão 6 pra carregar o freezer. Daqueles bem antigos. Rapaz, Tipo assim, Foi. se você só chega perto da tomada assim, ele já começa a consumir energia, assim. ó. sei. Mas, cara, É o que ajudou. Salvou, né? salvou. que tinha. Não tô aqui reclamando. Tô aqui falando que, pô, Isso. é o que tinha. A gente se Sim, virou é o com o que que tinha. tinha. E o quê? As panelas de casa, As botijão de panelas, gás pra ligar a fritadeira na época, que hoje a gente usa elétrica, mas na os época... panfletos, meu Isso, parceiro Wesley arrumou, né? Ele tinha lá, precisava de uns panfletos, precisava divulgar. É. Aí ele falou, pô, tem um cara de uma gráfica, deve um favor pra mim. Eu falei, opa, então ele deve pra mim agora. Esse favor não é pra você mais, é pra mim. Aí fomos lá, Rogério, rodamos 5.000 panfletos. Foi. Né, mãe? Fizemos uma comprinha no mercado Rodamos com o 5.000 cartão. panfletos. Eu lembro que daí na sexta-feira a gente saiu de tarde com o meu Corsinha. O Corsinha vinha socado no chão com a compra. Fomos lá na saída de Votorantim, porque não tinha atacadista em Sorocaba. Isso. Fizemos a compra. Olhamos um pra cara do outro. Daí na nós hora de passamos no sair. mercado, né? Assim, ficou R$550 alguma coisa. É. Algum quebrar. R$550 ficou a compra. E nós compramos coisa pra caramba. Era na época que a mussarela era R$7, lembra? Era baratinho as coisas. Assim, Na época, vista R$500 coisa. equivalia a uns 1.000 hoje. É, Entre aspas, era, né? era um preço bem abaixo. É. E daí a gente olhou um pra cara do outro e o que a gente falou? E agora, como que nós vamos pagar? Será que vai? Será será que que no dia que chegar a fatura Vamos ter o dinheiro pra pagar? vai ter o dinheiro pra pagar? Acho que é a pergunta que todo mundo faz, né? Nossa, Quando começa o sim, negócio, né? Aquela pergunta, será que o investimento vai retornar? É, então. Né? É a pergunta do milhão essa daí, né? E aí, será que volta, Sibeli? Foi, aí fomos pra casa. Aí nós chegamos em compra, casa, descarregamos, descarregamos, dormimos cedo, Fomos dormir cedo pra levantar de madrugada. 5 horas da manhã, Eu, você, o pai, o pai, e a Gabriele minha foi, eu lembro, e acho que era a Mônica. A Mônica. É, isso. Foi nós 5. A Mônica grávida, né? É, grávida do meu primeiro Daquele filho. primeiro filho dele que daqui ia vir. Aí saímos, o quê? A Mônica é minha ex, tá? A minha atual é a Tatiane agora. Aí saímos, acho que por volta de quê? Umas 5 horas da manhã pra panfletar? 5 horas da manhã, 5h30, nós tomamos um café e fomos. Isso, panfletamos o nosso Fomos. bairro, com o panfletinho lá, nosso bairro e o bairro vizinho. Todo mundo, cada um seguindo uma ruinha, panfletamos tudo, voltamos pra casa. Meio-dia chegamos em casa. Meio-dia a gente eliminou os 5 5 mil mil panfletos. panfletos. Soltamos tudo. Soltamos tudo, 5 mil tudo panfletos. de uma vez só. Porque foi em bastante gente, né, pra panfletar. Então, Aí eu já fui pra cozinha fazer recheio. E eu fui junto também no primeiro fomos dia. pra cozinha fazer recheio. Só no primeiro, Rogério. Eu trabalhava fora. Mas Mas acho que eu era... cheguei e ajudei. Eu fui fritar, Tudo isso no sábado, Tudo né? isso no sábado. Aí fiz todo o recheio. Falei, ai meu Deus, será que vai vender tudo esse recheio que eu fiz? Aí Porque ela fez, tinha eu feito a fiz. compra, falou, É. não, processa aí, fia, rala fiz, aí. cozinhei frango, processei mussarela. Mas eu vou falar uma no coisa, eu tinha processador. certeza. Sabe aquele E o processador processador, de gente? casa? Processador Era de de casa, não era industrial. Aqueles de plastiquinho, Isso, né? aqueles Processadorzinho. tudo que tinha em casa. Bom, Não foi é. rapidinho. Processador que quebrava todo mês, O lembra? processador parava toda hora. Aí depois pegava o do vizinho e pegava, passou Da uns minha 10 processador. sogra, o melhor foi o da minha sogra. Foi Da o minha que não sogra. quebrava, o dela Verdade, não quebrava. O da minha sogra era o mais Da potente. Valita. Isso, aquele que era Antigo. 3 em 1, que não sei das quantas. Antigo, não, era Ah, antigão. sim, esse daí é top. Esse era Esse top. era top. Era o tempo que fazia produto que E durava, usamos, né? hein? E usamos aquele processador lá por um tempo. A Aí, Sibeli até brigava comigo, ela olhava pra mim às vezes assim, viu? Quando você vai comprar um processador, ela tinha vergonha, né? Ficava pedindo emprestado toda vez. Mas foi desse jeito, eu gente. falei, não tem... tem o que gente, fazer, era minha né? sogra, gente, pra ajudar, era quem É. ajudava. Minha mãe, minha sogra, a vizinha. Aí, com o tempo, a gente botava filho pra ajudar também, pra fazer, e tá em casa, é o que tinha pra fazer. E daí, se, né? Primeiro dia, então, aí Deu terminamos. Deu 5 horas, vamos tomar um banho, tomar né? um banho, se arrumar. Tomamos tudo já cansado já, mas tinha que começar agora, né? Aí que ia começar o jogo, né? Vamos ligar o telefone. Vamos ligar os telefones. Era só o telefone. Um telefone que a mãe da Mônica deu, pai. da ex, e um do pai. Era aquele antigo que eu trabalhava. Era aquele Nokia, né? Que era Da cobrinha Vesper, lá. né? Vesper. Da Livre. Da Livre, Depois virou Livre.
Era fixo, mas era móvel. Era de linha fixa, mas ele era tipo igual ao celular, sabe? Sei, esse tipo um Nextel, né? E nós colocamos só esses dois. Ou seja, não tinha iFood, não tinha Instagram, Não nem tinha Facebook Orkut? 2009. Eu acho que já tinha Facebook. Facebook, se eu não me engano, em 2008, se eu não me engano. Mas assim, bem... Mas era bem início, novato, bem internet... Ninguém falava nada. Era o tempo que era no Disque. Era Sim. Disque. Você Turma falava, o pessoal ligava mesmo, lembra? Aí, o que acontece? Por que eu tive essa ideia? Voltando um pouquinho antes da gente continuar nessa parte. Porque antes eu trabalhei de motoboy por uma senhora que ela fazia marmitex em casa. E ali que eu vi, mãe, que era possível começar em casa. A Eu Janete? falei, pô, dá pra começar na cozinha de casa. Falei, olha que interessante. Daí eu trabalhei com ela. Aí eu falei, pô, vou chamar a Cibele pra fazer as fogazas em casa. Daí, depois terminamos tudo, tomamos um banho. 6 horas da tarde, horário de inaugurar, né? Ligamos os aparelhos. Sim. Aí eu não coloquei no panfleto o endereço. Era só Disque. Que era só Disque, pra ninguém saber onde é que era. Não tinha onde comer, não tinha como ir comer lá, ficar batendo lá. Eu falei, eu não vou colocar panfleto, porque as pessoas vão descobrir que é numa casa o negócio, não vai nem querer. Sim. Tem aquele preconceito, eu tinha, né? Hoje ninguém mais tem, porque hoje virou uma coisa até comum. As pessoas começarem um negócio na cozinha de casa, né? Assim, não que precisa ficar pra sempre também, né? Tanto é que daqui a pouco vocês vão, né, continuando a história, vai ver que você pode mudar isso aí depois, né? Sim. Mas também, se quiser continuar também, hoje tá tudo tranquilo. Aí, 6 horas, ligamos. Aí... Agora esperar o telefone tocar. Rogério, deu 6h05, cara. Tocou. Aí, Big Fogaça, boa noite. Quem que atendia? Não, quem começou a atender foi a Mônica. Nesse foi a dia, Mônica. Era a Ela Mônica. atendeu... Daí que você achou que era o pai, né? O pai virou depois, o telefonista. Eu também achava que era o pai, porque faz tanto tempo, né? Faz 14 anos já, cara. Então tem coisas que a gente lembra passou muitas coisas, coisa, né? Passou muita coisa. Daí, aí começou ela atendendo. Aí deu 6h10, tocou de novo, e tocou de novo. Aí, até então, o projeto que a gente tinha, né? Era o quê? Era eu fazer? A Cibele fazia mesmo. Fazia, fritava e embalava. Fritava, embalava fazia e tudo. eu entregava. Cara... De cara, tipo um pedido já de 5 fogazza. Aí não dava certo. Aí mais 5 fogazza. Cara, daqui a pouco minha mãe viu a minha irmã lá. Passando apuro. Né, mãe? Passando apuro. Daí eu fui. Aí também. a senhora tinha um avental, lembra? Não foi isso? Tinha um avental? Ela tinha aquele branco que ela vestia assim. Então, mas você tinha já em casa? Eu não sei se... Tinha mesmo. Aí você foi lá, vestiu o avental. Aí o pai também, se eu não me engano... Ajudou com alguma coisa também. Começou a ajudar. Porque daí o negócio bombou, cara. Bombou que começou um pedido atrás do outro. E eu de motoboy. Isso daí já no primeiro dia. No primeiro dia. Não tinha experiência, Primeiro dia. Primeiro dia, no rolinho na mão. Rolinho na mão, rolinho. Ó, eu não vou lembrar exato, mas a gente vendeu mais de 90 fogazza. Eu não sei se foi 92, 93, mas foi 90, entre 90 e 95 fogazza. No primeiro dia? No primeiro dia. E a Cibele fez sozinha. Abrindo na mão a massa, recheando, aí minha mãe fritando, embalando e eu entregando. E a Mônica atendendo o telefone. Né? Isso foi o início, né, da Big Fogaça. Aí foi passando uma semana. Ah, não, daí vamos lá, calma aí, a compra. A compra. A compra. Aí trabalhamos sábado, fechei o caixa ali, belezinha. Trabalhamos domingo, porque assim, a gente abria de quarta a domingo, né? Nós definimos, né? Nós definimos de quarta a domingo. Falar assim, vamos folgar segunda e terça, né? Porque a gente via que, pelo que os outros já faziam, né? Não vendia tanto. Nesses dias, falei, vamos descansar 2, né? Até porque eu trabalhava de motoboy de dia. Então eu não larguei. Outro detalhe, eu não larguei o motoboy. Então, às vezes, a pessoa quer começar, né? Deseja começar, não necessariamente ela precisa, né, Rogério? Largar o que ela tá fazendo. Sim. Não sei se você fez isso. Se você, em algum momento, você trabalhou de motoboy e no seu também você trabalhou... Não. Ou você fez uma coisa ou você fez outra? O meu foi assim, já foi direto. Só quando eu tinha o frango que eu continuava fazendo uns bicos. De motoboy? De motoboy, que eu continuava fazendo Então, eu continuei e daí falei, Cibele, no domingo. Eu falei, não, se no domingo nós fecha tudo e a gente vê, né? Aí, resultado do faturamento do domingo, olhei, R$580. Eu falei, já paga o cartão. Aí eu fiz... Falei, tá pago a primeira compra. Daí nós falamos, vamos olhar o freezer, né? Ver o que tá lá no freezer. Se sobrou, o que sobrou no freezer é o quê, Rogério? É o lucro. Já é o lucro. Sim. Né? Porque a gente vai vender aquilo ali. Sim. E sobrou, cara.
Sobrou bastante. Sobrou metade, cara. Então, E olha que a gente precificou errado, cara. Foi. Imagine se tivesse precificado certo. então. Na época, não sei se vocês lembram, um pastel era R$3,50. Eu precifiquei baseado num pastel de feira, cara. Mas olha o tanto de recheio que a gente põe na fogaça. Eu nem lembro porque eu tinha 10 anos nessa época. Verdade, Então, cara. Rogério, você tinha a idade da minha filha na época. Porque quando nós abrimos em 2009, a Gabriela é de 99, a Gabriela tinha 10 anos. Nossa. Foi 2009? Foi 2000. Então eu tinha 11. Não é diferença, não muda nada. Nossa, E o negócio deu certo, não se? deu, Eu graças falar a pra Deus. você, eu vibrei tanto. Foi uma alegria, assim, cara, porque eu sabia que daí eu tinha dívida, né? Tinha uns 30 mil de dívida. O que eu fiz? Eu fui lá, parcelei tudo as dívidas e comecei a pagar elas daí. Sim. Aí eu falei, agora eu consigo pagar. Aí Tinha a gente parcelado foi o carro. fechando o mês, né? Esperamos fechar o mês para ver nossas contas. Foi. E no primeiro mês, não sei se você lembra, quanto que deu de lucro. Quanto que a gente faturou no primeiro mês e quanto deu de lucro. Porque não lucro é uma coisa, faturamento é outra. No primeiro mês, você lembra? Não lembro, eu sou péssima de memória. Lembra? Ó, mesmo Não. fazendo tudo É errado, porque, na Rogério. verdade, é sempre você que tomou Sim. conta, então eu não lembro muito bem disso. Mas, ó, mesmo fazendo tudo errado, mãe. Preço errou. Porque o preço é o principal. Sim. Errou ali, dificilmente. Porque se você erra no preço, não vai ter margem para você fazer um marketing, para você comprar um maquinário bom, porque você tem que reinvestir. Só que daí, né, a gente precisava do dinheiro e a gente faturou no primeiro mês, cara, R$5 mil. 5 mil. R$5 mil no primeiro mês. Bom pra caramba. De lucro, deu R$1.100. Foi uma coisa de 1.200. Eu lembro que foi 500, 600 reais para você, 500, 600 reais para mim, que na época era um salário mínimo. Então, isso que eu ia falar agora. Se eu não me engano. Depois, tipo assim, depois era o que você eu ganhava. consulta aí, a pessoa, né? Você que tá vendo aí, você dá uma consultada aí Isso se é de isso quarta a mesmo. domingo, né? Mas se eu não me engano, era isso mesmo. Era um salário mínimo. Isso a gente abrindo de quarta a domingo. E isso, de quarta a domingo. E trabalhando só à noite. E trabalhando meio período. Meio período. Meio período. Não Isso. abria de dia. Não abria abria. só à noite. É. A gente Então, abria assim, só à noite. Era o que eu ganhava no hospital. Eu falo assim, se tivesse acertado, e era uma coisa mínima, Rogério, de ajuste, a gente tinha ganho fácil 3 salários mínimos, né? Olha como estava errado, que eu trabalhava, né, e meus patrão pediram a Fogaça, ele que foi entregar. Daí eles pediram muito, achando que era uma coisa pequena, porque o preço era... Eles não acharam que era. Verdade, eles Aí pediram pediram bastante. aquele negócio grande, e naquele preço eles falaram, nossa, mas vai dar lucro. Esse menino é doido. Só pra você ver, tipo assim, porque eles, assim, eram pessoas de um poder aquisitivo razoavelmente bom, classe média, né? Então, assim, eles consumiam muito delivery. Então, Sim. eles estavam acostumados, tipo, pedir delivery, entendeu? Eles pediam aquela Pedia- pizza da vovó lá. Ela sabe? pedia pizza, que é a pizza frita, né? Que Sei. vende aqui em Sorocaba. Até, né, mãe? A senhora muito trazia pra gente comer, né? Parmegiana, Coisa pizza. deles de lá. A minha mãe trabalhava de doméstica pra eles na época, né, mãe? Uhum. E sempre trazia, né, o delivery deles, né? Eles Que pediam, sobrava, trazia pra não Trazia, o estragar, que eu falava pra pra não senhora, jogar mãe? fora. Quando você chegava do serviço, que eu ia lá no ponto de ônibus. Lembro. Não lembra? Falava, o que você trouxe tem hoje? O que tem pras crianças? Que tem pras crianças Você lembra, não? Eu ia lá, o que você trouxe pras crianças hoje, mãe? Pra comer? Porque era assim que a gente comia, né? Mas enfim. Eles pediram um tanto de fogaça, achando que pelo preço, que era um negócio pequenininho. Sim. Pelo valor, Rogério, eles acharam assim, vou pedir 3 pra mim. Vai vir tipo as esfirrinhas, Pedir né? 3. Vou pedir 4. 3 ou 4 pra cada um. E eles estavam em 5 pessoas, eles pediram as 20, cara. Não, eles se reuniram, Se reuniram, né? veio mais gente lá para comer, o namorado da menina. Até que parece que foi ele que levou para casa o resto. Nossa. Tem uma história que eu lembro que isso chegou em mim, que diz que os próprios moradores ali da região, que eram os nossos clientes, que a gente começou só no bairro ali, falava que tinha um trouxa. Acredita? Tem um trouxa lá que vem num trem mó grandão lá, o cara é louco. Olha, eu era chamado de trouxa pelos outros. Porque assim, e no fundo, né, eu não me vejo como um trouxa, mas se parar pra pensar, a pessoa não estava errada também, né? É a mesma coisa hoje, você catar alguém, Rogério, você cata um cara vender uma pizza por 10 reais. Então, não tem Você como. vai falar, o cara é louco, é da a caridade cabeça. ele tá fazendo, né? Sim. Não sabia. o Tá preço. roubando mercadoria. Mas só que o que ajudou a gente na época? Funcionário voluntário, É. tá aqui do meu lado, pai e mãe, então não tinha custo com funcionário.
E minha mãe e meu pai, graças a Deus, tinham uma condição. Meu pai é aposentado, minha mãe também já... Minha mãe trabalhava, então assim, eles não precisavam do dinheiro. Quiseram ajudar mesmo. Aluguel não tinha. Por isso que começar com delivery, talvez, na cozinha de casa, é aquilo que nós falamos no início, né? Você tira o seu risco, né? Sim. E tirando o risco, o que acontece? Você fica com mais coragem, né? Sim. E dependendo do que você vai fazer, você não precisa nem gastar nada. Só a comprinha básica mesmo. Porque, por exemplo, o exemplo que eu vou dar da parmegiana que eu trampei. Ele fritava na frigideira. Na frigideira? Na frigideira, o bife. Entendeu? Então, ou seja... mas a Sibeli, investimento muito baixo. Quando você fez os frango, que é cozido, quando você fez o brócolis, quando a gente começou, tudo na fogão, panela de casa. panela de casa, fogão de casa. Então, é muito simples. É que nem a marmita que você trabalhava na época também, ela fazia. Então, assim, da cozinha de casa dá para sair muita coisa. É só querer, é só se dedicar, que consegue isso, e acreditar e fazer que dá certo. E buscar conhecimento, né? Que nem eu bato muito nessa tecla, porque assim, Rogério, se eu tivesse uma noção de precificação, as coisas seriam diferentes para nós. Sim. Mas graças a Deus, ainda que a gente não faliu. Né? Mas eu, lógico, agradeço já até aqui minha mãe, sempre agradeço ela, agradeço a minha irmã, Cibele, o Rogério que veio depois. Assim, as pessoas são muito importantes, né? Sim. Na vida da gente. Então, assim, começar, às vezes você fala, puta, eu tô sozinho. Mas você pega um amigo, que nem o Rogério, pegou a vizinha. Sim. Foi lá, a vizinha. E às vezes você pega, às vezes, alguém que já tá com o negócio montado também e tá caindo. Que foi o seu caso, não foi assim? Sim. O que você olhou lá quebrada, não foi? Foi. Já querendo fechar. Desistindo. Aí nós tentou dar uma turbinada. Tá vendo? Às vezes você pega até o que é o do outro e você vem... Porque o outro, quando a gente tá falindo, né, Rogério? Tá quebrado, a gente não vê luz, cara, no fim do túnel. Já fica sem esperança, Você fica sem esperança, fica perdido. Eu já fiquei várias vezes, já teve vez já da Big Fogasa, já acho que até nunca nem comentei com você, mas agora aqui é até bom falar, já teve vez de eu... Quando nós fazíamos em casa, às vezes nós ia deitar em casa, né? Você falava até, você estava fazendo, tô fazendo uma coisa aqui em casa, e se sair pedido, você me chama, né? Porque ele era ali dentro de casa trabalhando. Mas já teve vez de não tocar, não sei se você lembra, ficar 2 horas, cara, sem sair pedido. E eu na cama, assim, deitado, cara, ele e dormia, falar pra você... De vez dele tá dormindo, sair pedido, o telefone tocava, ele nem escutava, atendia, eu fazia o pedido, daí eu ia lá acordar. Vai, Vitor, fazer. Daí eu ficava, você tá acordado? Porque eu trabalhava de dia. Assim não trabalhou, né? Assim, ela nunca teve isso de trabalhar em outro lugar e eu trabalhava. E assim, só que daí o que eu percebi também? Teve uma hora que eu criei coragem e larguei mão de trabalhar de motoboy, porque eu falei o quê? Pra se dedicar, né? Se eu dedico 5 horas daqui, já tem algum resultado. Imagine se eu pegar e começar a dedicar 10 horas. Porque eu trabalhava 5 horas entregando marmitex pros outros. Eu vou pegar essas 5 horas e aplicar. E batata. Foi eu fazer isso, Rogério, que o salário que eu ganhava entregando marmitex, eu passei a ganhar na Big Fogasa. Dedicando o tempo 100%, entendeu? Sim. Mas é isso, gente. Acho que o pessoal já entendeu. Já entendeu que é possível ganhar de 3 a 10 mil reais aí na cozinha de casa. A gente fala cozinha de casa, mas pode ser num carrinho de cachorrão. Sim. Como até eu vou trazer, um dia eu vou trazer o Diego. Você põe na garagem da sua casa, não precisa pagar aluguel. Eu vou trazer um dia o Diego, já fiz até uma entrevista com ele uma vez já, que começou com um carrinho de cachorrão na frente da casa dele. E hoje o Diego ele transformou também a casa. A vida dele, a casa da hoje, mãe dele. Ele colocou a mãe para morar no outro local, ele foi morar no outro local e transformou tudo. Hoje a casa é tudo transformada no Dogão da 21. Sim. E a minha casa, depois virou a cozinha. Eu chegava do meu trabalho, ia pro quarto, ficava no quarto, dormindo, para deixar a cozinha lá para eles livre. Eu jantava antes de começar. E depois a gente construiu a casa da senhora em cima, né, mãe? Agora hoje ele fez a casa em cima. E embaixo toda a loja. E agora tomou conta da minha casa toda. E detalhe, né? Com o dinheiro 100% da Big Fogasa. Entendeu? Mesmo fazendo muita coisa errada, eu falo que no ramo da alimentação, mesmo você errando bastante coisa, ele é tão bom esse ramo, né? De delivery, de alimentação, que mesmo você fazendo um monte de coisa errada ainda dá certo. Sim. Mas assim, dá certo se você não desistir, mas também conforme o tempo for passando, você buscar um conhecimento, se puder já começar com conhecimento. E se você chegou até o final agora aqui desse podcast, já é uma grande coisa, já está no caminho certo. Porque você já pegou aqui a história minha e da Cibele, né, da minha mãe que ajudou, do Rogério, que cometeram muitos erros, mas estamos aí, né, 14 anos, com projeção de dobrar, né, a Big Fogasa
a partir do ano que vem, né? Muitos planos, agora... com bastante planos e se dedicando, porque a gente sabe que tem tudo para dar certo. E assim, hoje eu tenho muita certeza, Rogério, eu falo, porque eu sei o caminho. Então, assim, eu busquei conhecimento, eu acabei de sair de mentorias, de cursos, então busquei pra caramba livro, já indiquei pra você, a gente estruturou a empresa por causa de conhecimento, de saber como que funciona. Então, assim, o legal também é saber que você pode começar do zero, né? Ali, no meu caso, eu comecei do menos 30 mil, e depois você pode alavancar para 2 lojas, 3, 50, 100... E tá aí até o McDonald's para provar hoje aí. E deixa até aqui se você quiser assistir, tem um filme Fome de Poder, né? Acho que todo mundo aqui já assistiu. Dou de indicação para você ver a história do McDonald's, que eles começaram com uma loja, né? Sim. E hoje, 39 mil lojas. Você pensou? O negócio começou com uma loja e hoje está com 39 mil. E a gente tá numa meta aí de buscar, não digo as 39 mil, mas umas 1.000 aí. A gente já até projetou já, né? Para crescer. Sim. E para finalizar aqui o nosso podcast Minha Cozinha Lucrativa, eu vou pedir aqui para se você tiver uma dica para quem está começando agora ou para quem já tem, uma coisa que você nota que fez diferença assim para nós da Big Fogasa, tá onde tá hoje, com o negócio em crescimento, prosperando. Sim, se você tem esse objetivo, é isso que você quer, foi que, assim, no começo pra gente, a maior preocupação era tipo assim, poxa, como? Põe uma data naquilo que você quer fazer, busque ajuda de pessoas próximas a você, que possa te apoiar e te incentivar a fazer aquilo certinho. Não tem como dar errado. Da cozinha de casa, a gente aqui é a prova disso. Vocês pesquisar, vocês vão ver como é possível, com dedicação, com boa vontade, mas acredito muito naquilo, que seja uma coisa que você gosta de fazer. Né? Porque assim, eu que trabalho com cozinha, tudo que eu faço é com muito amor, com muito carinho, porque é o que a gente leva para o cliente lá fora. Legal, sim. Isso aí, Rogério. Tem uma dica só que você possa deixar para o pessoal aí? Para o pessoal que está começando agora ou que já está rodando o negócio dele? Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, tudo vai começar por um desejo, né? Dá o primeiro passo. O resto você vai descobrir como fazer. Porém, uma coisa eu digo, não deixa de estudar. Busca conhecimento na sua área ou em outras áreas, principalmente finanças, que vai te ajudar muito nisso. E foco, não desiste. Só isso. Foca que dá certo, né? Foca que dá certo. E aí, Madá, você tem alguma dica aí para deixar pro pessoal ainda com a sua experiência de 70 anos de idade aí ou não? Eu tenho que, se tiver uma mãe aí que tem um filho que está precisando trabalhar, que ela deu apoio, assim como eu fiz. Eu apoio meu filho, meus filhos. Entendeu? Sempre. Né? Sempre. Dá apoio pro filho, então. Sempre, eu dou apoio pros filhos. É isso, gente. Bom, eu vou deixar uma dica também, né? Uma coisa que sempre deu certo para mim, tudo que deu certo na minha vida foi sempre acreditar. Então, o primeiro passo é acreditar. Acredita que dá certo, porque dá certo. E o legal também, assim, se você tiver alguém que possa acreditar em você, que nem no meu caso eu tive minha irmã que acreditou em mim, a minha mãe acreditou em mim, o meu pai acreditou em mim, o Rogério acreditou em mim, tanto é que virou sócio. Fica até para um próximo podcast, né, Rogério? Sim. Como que o Rogério virou nosso sócio? De motoboy a sócio, né, Rogério? Sim. Virou nosso sócio. Hoje ele é sócio com a gente em 2 lojas. E no projeto das franquias, o Rogério também é nosso sócio. Então, assim, primeiro ponto que você tem que fazer agora é acreditar. Acredita em você, nos seus sonhos, porque dá certo. Mas dá certo desde que você não duvide, que você acredite. Bom, é isso, gente. Obrigado, tá? Queria dar só mais uma dica. Opa, vamos lá. Honestidade. Seja sempre íntegro, não esconda nada de ninguém. Cara, você vai longe. Só esse fato aí já... Você vai voar. E é uma coisa até que é um pouco raro, né, Rogério? Às vezes, infelizmente, sim, né? Hoje, encontrar pessoas assim que dê a palavra e cumpra com a palavra, né? Exatamente. Cumpra com a tua palavra, sincero, né? Seja honesto e íntegro, né? Não tenta passar perna em ninguém, não tenta, puta, vou fazer isso aqui, o não caminho tenta mais... maquiar, né? Isso, não tenta aí fazer o caminho mais rápido. Não, faz o certo, que vai dar certo. Faz o simples bem feito, né? Sim. Bom, é isso, obrigado.
Se você gostou, compartilha. Se tiver algum parceiro seu, então a hora é essa, é agora. Compartilha com alguém que você deseja empreender junto. Eu empreendi com a minha irmã, agora empreendo com o Rogério. Tem mais sócios também que ele vai vir fazer parte, que é o Weskin e a minha esposa Tatiane. Eles vão fazer parte dos próximos episódios. E curte aí, se inscreve no canal e cai pra dentro e vai pra cima. Muito obrigado e até a próxima.